Agora vamos passar para as perguntas. Estou recebendo aqui a enxurrada de perguntas, mas elas podem ser resumidas assim. Todas, ou grande parte, posso dizer, elas querem saber sobre esse projeto de lei que está em tramitação, que vai promover, e que foi submetido à Câmara, para promover a unificação dos fundos. Então, as respostas, eu creio que o Adler vai ter que concentrá-las aqui. Você vai ter que concentrá-las. Nós vamos ter algumas genéricas aqui, mas grande parte trata da unificação dos fundos. Então, eu vou ter que passar para o Adler. Então, não... Só um comentário sobre... À vontade, à vontade. Oi, eu gostaria só de fazer um comentário sobre a apresentação do Daniel, até para esclarecer. O pessoal fala, olha, o Adler falou aqui, depois o Daniel desfalou tudo. E é com muita tranquilidade que eu falo isso. Essa avaliação, essa auditoria coordenada, né, entre TCU e TCDF, ela aconteceu e ela tem uma base de cálculo, se eu não me engano, né, Daniel, até 2015. Ela Isso. Foi processada em 2016. Isso. Eu assumi a gestão do IPREV em maio de 2016, e por isso que eu disse na minha apresentação que essa decisão foi muito importante para a gestão do IPREV. Como eu estava recém-assumindo o IPREV, eu recebi os primeiros relatórios dessa auditoria acontecida nas gestões passadas. Então, ela foi muito importante para que eu e a minha equipe tivesse diretrizes de atuação. Então, basicamente, a maior parte dos pontos, a gente ainda está no prazo de entregar ao TCDF as orientações, a maior parte, eu digo, poderia dizer, eu acho que 80% do que já foi determinado pelo Tribunal de Contas, o IPREV já conseguiu internalizar. Por exemplo, um fato fundamental, a questão de não existir carreira dentro do IPREV, a gente está no limite da lei de responsabilidade fiscal e nós não podemos fazer concurso, mas essa semana mesmo saiu um decreto do governador transferindo 40 cargos de outras estruturas do Distrito Federal para serem repassados ao IPREV, que serão ocupados exclusivamente por servidores efetivos do GDF. Então, hoje, o número que já tem ali, nós já temos hoje, mesmo sem esses cargos, a gente já tem hoje mais de 55% dos servidores que trabalham no IPREV são servidores efetivos do Distrito Federal. A questão da escolha das instituições financeiras. Nós adotamos um procedimento muito elogiado até pela indústria, né, de fundos, que nós criamos uma espécie de... Não chega a ser uma licitação, mas ela é o que a gente denomina credenciamento de instituições financeiras. As instituições que quiserem ser parceiras do IPREV precisam atender todo um fluxo de informações, precisam definir parâmetros máximos de taxa de administração, e aquilo de fato acontecia. Quando eu cheguei ao IPREV, o IPREV tinha 48 fundos, cada um de um jeito, fundos replicados. Nós fizemos um trabalho de racionalização desses fundos. Nós não temos mais um fundo igual na Caixa, um fundo igual no Banco do Brasil. A gente acabou alocando dinheiro nas melhores instituições para aquele tipo de investimento. Obviamente, existem fundos lá com taxas de administração altas, porque são fundos muito ativos, né, fundos que aplicam em bolsa, com uma gestão mais ativa mesmo do gestor, que são fundos mais caros, mas que a sua rentabilidade justifica essa taxa. Então, assim, com muita tranquilidade que nós do IPREV recebemos isso, e foi muito importante, por isso que eu disse que foi muito importante, porque foi um direcionador de atividades no IPREV nos últimos 18 meses, que é o período que eu estou à frente do IPREV. Então, era só para fazer esse esclarecimento, porque, de fato, e a gente não pode negar, e a própria postura do IPREV perante o TCDF foi de reconhecer, né, Daniel? A gente, muitas das vezes, nos apontamentos, né, Daniel, a gente falava, não, de fato, está errado mesmo, nós vamos corrigir, nós temos que ter essa postura de rebater aquilo que a gente entende. Por exemplo, é um ponto ali que nós divergimos tanto do TCDF, continuamos divergindo, também acho que da metodologia do TCU, que é a questão da meta atuarial. Porque ali, naquele quadro que o Daniel colocou, olha, o IPREV, se a meta, como a meta não se concretizou, gera um superávit. Nosso entendimento é que não, que caso aquela meta atuarial for contraditória com o resultado esperado, nós podemos aumentar a alíquota. Então, existem outras medidas que eu posso adotar para correção, para que aquela situação não se torne um déficit. Um outro ponto importante, e é uma questão muito técnica, que é a questão da marcação dos investimentos na curva e a marcação a mercado. A indústria de fundos no Brasil, por uma pressão, ela determinou que esses fundos sejam marcados a mercado. O que é isso?
todo dia aquela cota do IPREV, num determinado fundo, varia. Então, hoje ela vale 1.000, amanhã 1.005, depois 939, aquilo fica variando todo dia. Só que, como o IPREV está com aquele título na carteira e não se desfaz, os títulos públicos, na grande maioria, têm um grande percentual pré-fixado. Então, o título vai me pagar lá no vencimento, ele vai me pagar a inflação mais 6% ao ano. Então, se eu não me desfaço daquela posição, ainda que eu passe pela turbulência, como vocês viram ali, aquele ali é um gráfico de turbulência, porque, como eu sou marcado a mercado, ele tira fotografias anuais. Mas se eu pego aquela carteira, e aí aqui alguns de vocês podem ser aplicadores do Tesouro Direto, é muito similar. Se eu levo até o vencimento, eu tenho a rentabilidade garantida. E aí, muitas vezes, a gente pontuou isso, falando, olha, em algumas situações, nós temos condição de carregar esse título até o vencimento. Durante 2 anos apenas, as instituições, houve a marcação na curva, e isso foi muito produtivo para o sistema de RPPS. Então, é um pleito, inclusive, de todos os RPPS do Brasil para a Secretaria de Previdência e para o Conselho Monetário Nacional, que estipulem que, pelo menos, para quem fizer o seu casamento de receita e despesas, né, que é chamado tecnicamente de ALM, para quem tiver um ALM devidamente aprovado pela Secretaria de Previdência, que isso seja feito num formato de marcação na curva, no vencimento, porque aí a gente consegue mostrar, olha, o quanto da minha carteira está esterilizada. Então, tirando essa pequena divergência, e eu acho que talvez tenha sido a única divergência relevante entre o IPREV, no mais, foi, de fato, a situação que o Tribunal de Contas pegou e foi a situação com a qual nós trabalhamos ali para frente. Então, eram esses os esclarecimentos, eu acho que já podemos ir para as perguntas. Então. Vamos lá? O Adler, eu começaria o seguinte, eu estou trazendo aqui 2 perguntas que refletem a preocupação das pessoas que estão aqui presentes com o futuro dos fundos e a gestão do IPREV, né? Então, podemos, assim, 2, que elas representem a mesma coisa. Como servidor do DF, que entrou em 2006 e está no fundo capitalizado, pode ficar tranquilo sobre sua aposentadoria se o governo quer unificar esse fundo com o financeiro? Essa unificação não está apenas revertendo a tentativa de dar sustentabilidade no sistema, feita em 2006 e jogando o problema para o futuro? A outra, no mesmo sentido. O projeto de lei complementar pretende unificar os fundos financeiro e capitalizado, o primeiro deficitário e o segundo superavitário, sob o argumento do princípio da solidariedade. Assim, qual a garantia que, no futuro, o GDF não vai utilizar o mesmo argumento para, mais uma vez, usar os recursos poupados no Fundo de Previdência Complementar, que se pretende criar agora, para honrar a aposentadoria dos inativos frente a eventual crise financeira? Bem, Previdência é sempre uma discussão de futuro. Agora, só avisar, pena que não tem o nome, mas o colega que entrou em 2006, infelizmente, ele está no financeiro. Então, que entrou após 2006. Tá. Pensei que ele tinha entrado em 2006. Mas quem está no... De qualquer forma, hoje, tanto a normatização federal quanto a lei que institui o regime próprio de previdência, ela já estipula que o Estado é o garantidor do fundo capitalizado e o financeiro. O fundo capitalizado, como o Daniel bem explicou, que é um bolo que nós estamos formando com a perspectiva que, lá na frente, ele tenha condição de aplacar, né, o apetite de todos no futuro. Mas pode ser, e a gente está sujeito a variações de mercado, que esse bolo não vá crescer no montante que se espera. Mesmo nessa situação, o Distrito Federal vai ser o responsável por arcar com a diferença. O que o projeto está propondo é que, na verdade, toda essa massa fique garantida pelo Tesouro, né? Em relação ao que nós temos hoje, que onde nós temos o Tesouro como um subsidiário de garantia, ele vai passar a ser o principal. Na verdade, eu acredito que esse projeto ele tem a única vantagem de dar tempo ao Estado e à economia do país e uma reforma da Previdência para alongar o passivo, porque, na prática, o problema vai ocorrer e você estaria o seguinte, garantindo 35 mil servidores, mas os outros 110 mil servidores não terão condição de receber suas aposentadorias em dia. Então, eu devolvo também uma pergunta, seria possível o Estado, vendo essa situação, não agir? É um contrato indissolúvel, foi feito com esses servidores, e aí o seguinte, eu retomo novamente o artigo 40 da Constituição Federal.
Onde está a solidariedade nesse caso? Nós vamos ter os servidores novos garantidos, 35 mil servidores, e os atuais aposentados e servidores ativos do fundo financeiro a descoberto. É inimaginável, e aí eu usando muito o gráfico que você fez, representando o seguinte: como que um Estado que tem as suas funções definidas na Constituição vai gastar mais com o déficit da Previdência do que com saúde, do que com educação? Então, assim, é uma discussão de sociedade também. Até quanto? E quando a gente fala o Estado vai arcar com a diferença, leia-se o contribuinte. Então, é tudo muito válido, até que todos concordem com essa situação. Não me parece factível que o Estado possa se omitir diante de uma situação onde 35 mil estão garantidos em detrimento de outros 120 mil. Não me parece isso a isonomia. Estamos diante de uma questão atuarialmente indiscutível. É preferível que esse grupo se mantenha com essas reservas. Mas e as contribuições desse grupo? Nós rompemos definitivamente o pacto intergeracional, nos preparamos para esse rompimento. E aí o seguinte, adotando esse modelo, nós temos alternativas? Eu acredito que sim. O Estado tem, e aí no caso vale para todos os estados, inclusive para a União já começou a fazer isso, né, Fábio, com a questão do teto, do crescimento dos gastos públicos. Qualquer orçamento, vocês podem verificar que o Estado coloca as suas despesas coladas com as suas receitas. Isso é uma prática que tem que ser mudada. Quando houver a retomada do crescimento econômico, e ele deverá vir, com certeza, porque o país não pode passar tanto tempo assim em recessão, quando essa retomada do crescimento vier, o Estado, e aí no caso o Distrito Federal também, ele tem que necessariamente frear o seu gasto, para que o aumento de despesa não venha acompanhado do aumento de receita não venha acompanhado com o aumento de despesa. Para que isso seja possível, criar uma reserva técnica, que é o que nós defendemos lá no IPREV, que seja criada uma reserva técnica de solvência, que toda essa diferença entre o aumento da receita e a trava da despesa, ela seja usada como uma poupança de longo prazo. Agora, isso é indolor? Não é. Quando nós dissemos que o Estado vai travar as suas despesas e nós olhamos para o Distrito Federal, onde 70% ou quase 80% é pessoal, nós estamos falando, de certa forma, também em congelamento de salários, como já é a realidade da União. A União colocou um teto lá de 10 anos sem aumento. Então, a questão é intergeracional. Ela, de fato, para quem está no fundo capitalizado, você abrir mão dessa reserva em prol da coletividade, individualmente considerando, sim, é ruim. Mas, para quem tem a obrigação de olhar o todo, eu não acho que o governador ou a Câmara Legislativa, que está aqui para ser o juiz dessa disputa, ele possa simplesmente fechar os olhos para isso. Se eu não tenho mais mecanismos, eu não posso, para garantir o hoje, eu não posso pensar daqui a 20, 30 anos, infelizmente. Isso eu digo com muita dor no coração, porque nós que estamos lá no IPREV, nós temos uma função de tentar ser o José do Egito. Claro que nós não estamos aos pés dele, mas, de certa forma, é tentar fazer com que esse bolo cresça, e aí é o nosso trabalho lá fazer isso. Quando a legislação muda, esse trabalho nosso torna-se, de certa forma, ele é deixado de lado. Mas eu acredito também que nós não fizemos o dever de casa para nos preparar para esse custo de transição de um modelo para o outro. Então, a alternativa para garantir, pelo menos, o curto e médio prazo, seria, de fato, repensar essa segregação de massas, investir na previdência complementar, porque aí sim, nós rompemos com a solidariedade para um modelo mais racional, onde eu fiz um estudo, Daniel, que só, por exemplo, se ao invés de criarmos o capitalizado em 2008, nós tivéssemos criado a previdência complementar, só de economia com contribuição patronal seria algo em torno de 360 milhões ano. E esses 360 milhões de anos de contribuição patronal poderiam estar atendendo os servidores que hoje estão no fundo financeiro. Então, nós criamos um sistema, e quem é de previdência tem muita dificuldade em entender como um sistema capitalizado, como é o fundo capitalizado, mantém benefício definido. Aconteça o que acontecer com o capitalizado, e aí, muitas das vezes, caso a apresentação que
que o Fábio colocou aqui, como é que foi a postura. O ano que o IPREV foi mal no investimento, todos os outros fundos foram. Por quê? Porque nós colocamos 80% dos recursos no mesmo lugar. Então, quando fica ruim para um, fica ruim para o outro. Independente do que aconteça com o fundo, os servidores terão direito de se aposentar com as suas regras estatutárias, seja paridade, integralidade, seja média. Então, isso é, de certa forma, um pouco difícil de prever no longo prazo. Então, a medida é o seguinte, para quem está dentro do fundo, e para finalizar, ela, pessoalmente falando, ela não é positiva, porque diminui a minha garantia. Mas, pensando no todo, na sustentabilidade global do sistema, ela talvez seja a medida a que coube as entidades competentes tomar nesse momento. Temos só mais 5 minutos, então, já de antemão aviso que não teremos tempo de analisar todas as perguntas que estão aqui. Adler, especificamente sobre esse projeto de lei complementar que está sendo encaminhada, tem algumas perguntas focando na previdência complementar, como você falou a solução aí. Então, a primeira seria o seguinte, não seria interessante para o Distrito Federal que o máximo de servidores optasse pela migração para o fundo complementar? Se sim, porque o PL apresentado não possui incentivos para isso, como ocorreu na área federal. Outra pergunta, o projeto de lei encaminhado pelo GDF permite que o atual servidor da ativa opte por contribuir apenas até o teto do RGPS e não aderir à Previdência Complementar? Caso negativo, o servidor poderá fazer a portabilidade da Previdência Complementar para a instituição privada? Tá. Sobre essa questão de oferecimento de vantagens para a migração, eu, pessoalmente, apesar do IPREV não ter sido previamente ouvido nessa questão, eu entendo que deveriam ter sido oferecidos, sim, benefícios, mas eu acredito que a própria situação financeira do Estado não permitiu isso. Essa corrida das pessoas, essa migração da previdência da tradicional para a complementar, ela, no longo prazo, ela é muito positiva, mas, no curto prazo, ela também diminui a arrecadação. Então, o Estado também teve que fazer essa ponderação e entendeu por bem, nessa lei, não oferecer o benefício. O que não impede que, depois de estruturar desse fundo de previdência complementar, ele possa vir criar algum benefício para isso. Só para vocês terem uma ideia, no Rio Grande do Sul, por exemplo, mesmo sem benefício, do total de pessoas que aderiram à Previdência Complementar recentemente criada lá, e que é um colega meu, procurador federal, que é o presidente, 60% das pessoas são migradas. As pessoas do Rio Grande do Sul, pela dificuldade que aquele estado passa, já perderam a capacidade de acreditar que as suas aposentadorias serão honradas no modelo tradicional. Então, de certa forma, seria bom um estímulo para isso, mas, diante das condições econômicas do Distrito Federal, imagino que a Secretaria da Fazenda não tenha possibilidades de hoje de fazer esse incentivo. E esse incentivo, lembrando bem, ele é arcado exclusivamente pelo Tesouro. As contribuições feitas pelos participantes, para o regime próprio, são transformadas num tipo de benefício especial baseado naquilo que se arrecadou. Então, essa é uma questão. Aí a outra pergunta é o seguinte, eu acredito que sim, o servidor que optar por migrar de regime, ele pode ficar submetido ao teto e, se quiser contribuir para uma entidade privada da sua preferência, ele pode. Agora, eu não recomendo. Por quê? Porque, quando ele faz para a sua previdência complementar, que vinculada ao Distrito Federal, para cada R$1 que ele põe, o Estado põe R$1. Se ele for levar para o Banco do Brasil, para a Caixa, para o Itaú, para o banco da conveniência dele, ele não vai ter esse aporte. Então, até o limite de 7,5% da sua remuneração, vale mais a pena que ele faça para o Estado, falando por conta da contribuição, do patrocínio que ele vai ter do Estado. O que não vai acontecer se ele investir numa instituição privada, porque isso teria uma impossibilidade técnica do Estado acompanhar se aquele dinheiro está ou não sendo revertido para uma aposentadoria. Rapidamente, Adler, não seria importante que 100% dos cargos do IPREV fosse preenchido exclusivamente por servidores efetivos? Seria, eu acredito que sim. Eu acho que o IPREV está se preparando para isso. Nós temos um projeto de lei de criação de cargos. Essas pessoas, os cargos, essa carreira
será destinado a servidores efetivos, né? Aí existe uma dúvida se existe ou não a necessidade de criação dessa carreira ou se nós poderíamos, de certa forma, reorganizar algumas carreiras aqui dentro do Distrito Federal para colocá-las no IPREV, mas eu acredito que sim, eu acredito que tem que ser o objetivo de todo órgão criar esse mecanismo. Agora, é muito importante, as pessoas falam isso, criar o know-how, a expertise dentro da instituição. Né? É muito difícil, em matéria de previdência, às vezes, você achar um técnico da área de investimento, um atuário. Por exemplo, a gente não consegue achar aqui, a gente já tentou, fez chamamento público, de um especialista em atuária em previdência, acreditando que, se fizer um concurso público com uma remuneração interessante, nós vamos ter um técnico de carreira ali. Mas, atualmente, nós não conseguimos dentro dos quadros. Então, é necessário buscar alguém fora, por enquanto. Mas não impede que o órgão tente desenvolver essa expertise, e ele tem que fazer isso para que ele tenha isso dentro dos seus quadros. Até porque toda instituição quer se perenizar no tempo. Né? Passaria aqui uma pergunta. A resposta seria em tese, tá, gente? A gente não está examinando, até porque o Fábio do TCU não tem os dados aqui. Mas em um ambiente de reforma previdenciária e necessidade da adoção de regime capitalizados, a ação do GDF para usar o fundo capitalizado como financeiro é correto? Ou seja, a unificação dos fundos. Eu passei por Fábio, porque é um agente de fora do Distrito Federal, um ator externo, né? Então ele fica mais à vontade para poder se manifestar, porque se fosse o TCDF, a gente pode depois se comprometer no processo. Então, quando houve a criação do fundo capitalizado, já foi a ideia de se tentar dar solvência a essa questão no longo prazo. Isso, obviamente, gerou no curto prazo um custo maior. Então, já era sabido, né, pelo GDF, que, na época, ele teria que arcar por um período grande, até essas pessoas que estavam no fundo previdenciário pararem de demandar aquele recurso, obviamente, morrerem, para que o fundo capitalizado tivesse, sim, uma solvência garantida, ou, pelo menos, se fosse necessário o aporte, seria um aporte muito menor. Então, essa escolha foi feita no passado, né, prevendo uma solução de longo prazo. Obviamente, nenhum ente imaginou que fosse sofrer tão pesadamente, imagino, com essa questão da recessão, como realmente aconteceu. E o GDF ainda teve uma particularidade, que os últimos governos incrementaram demais o gasto com o pessoal, além até do que seria razoável. Então, juntou uma política, de certa forma, pouco prudente na questão de pessoal, com uma crise sem precedentes e um Estado com a desorganização muito grande. Então, assim, o cenário não podia ser pior para o DF, né, infelizmente, e sabendo que a União paga boa parte dessa previdência, né, militares, professores. Isso quem paga é a União, né? E essa classe, normalmente, ela se aposenta com menos anos, né? Então, é um custo prolongado também. Então, assim, sendo curto e grosso, é um retrocesso. Infelizmente, é um retrocesso, mas dentro do que é possível, eu não vou entrar no mérito, né, se pode ou não ser feito de outra forma, mas nós que acompanhamos essa questão, a gente sabe que isso vai ser, sim, uma constância em outros entes, né? A gente está vendo isso com muita apreensão. Minas já fez isso, o Rio Grande do Sul já fez isso, outros entes também vão fazer isso. Infelizmente, a gente vê com muita preocupação. Mas, então, aquilo que eu comentei, o que é que vocês têm que fazer, né, todos os servidores? Acompanhar de perto a gestão previdenciária. Né? A unidade gestora não é a unidade gestora do DF que está com problema, são todas as unidades gestoras dos regimes próprios. Elas não têm a autonomia necessária, elas não têm a força para impor que a Secretaria de Finanças pague em dia os repasses. Então, o que vocês têm que fazer é blindar, de alguma forma, a unidade gestora, pressionar o Legislativo, para que ela seja realmente a grande defensora dos recursos e que faça essa gestão adequada.
Então, essa, para mim, é a única forma de se solucionar isso no médio e longo prazo. Obrigado, Fábio. A última pergunta, pelo horário, Daniel, para você. O TCDF tem atuado junto ao governo nas articulações políticas referente à aprovação do PL, que, dentre outros assuntos, propõe a junção dos fundos? Já foi demonstrado que o déficit seria maior caso fosse unificado os fundos? Bom, primeiro, como é um projeto muito novo, não foi analisado ainda pelo plenário do tribunal. Então, o tribunal ainda não tem uma posição sobre o projeto. Por outro lado, até acho que seria interessante que o tribunal tivesse participado dessa discussão mais de perto. Mas eu não sei se a gente tem, realmente não sei se já tem alguma representação no tribunal sobre isso, mas o que eu posso dizer é o tribunal não tem hoje uma posição a respeito disso. Né? É um projeto que foi apresentado semana passada, uma tramitação muito rápida, então a gente não teve nenhum tipo de análise do projeto em específico. Só fazer um adendo, só para explicar a divergência que a gente teve em relação à taxa de juros. O Adler apontou a questão da metodologia de marcação a mercado na taxa de juros. Ela, de fato, quando você investe em um título público com vencimento determinado, se você mantiver o título até o fim, você vai ter uma rentabilidade X. E se você medir a mercado, como é a mensuração hoje, essa mensuração ela varia com o mercado. Mas a nossa divergência foi basicamente o seguinte: o IPREV investe por meio de fundos de investimento. Então, nós não temos garantia de que esses fundos vão manter todos os títulos até o fim. Esse é um ponto. Segundo, as retiradas de recursos do fundo capitalizado para o financeiro já acarretaram a retirada de alguns desses investimentos com realização de eventuais prejuízos. E, caso o projeto atual passe, possivelmente nos próximos 4 anos, todo o recurso vai fazer parte do financeiro, então nós teremos, mais uma vez, realização de eventuais prejuízos. Por isso que a gente teve essa divergência, né, conceitual. Tá. Obrigado. Pessoal, mais uma vez, peço desculpa não poder ter atendido todas as perguntas, mas eu as passarei para a coordenação do evento, que adotará as providências de praxe. Muito obrigado, considero encerrada essa sessão.